A rotina era uma sombra que se estendia sobre mim, envolvendo cada dia em um manto de monotonia. Eu caminhava pelas ruas de Lisboa, observando as pessoas que passavam, cada uma com suas histórias e segredos, enquanto eu me sentia presa em um ciclo sem fim. O casamento, que um dia fora um refúgio de amor e companheirismo, agora parecia uma prisão silenciosa. As conversas com meu cônjuge eram superficiais, limitadas a assuntos triviais e obrigações diárias. Certa noite, enquanto caminhava pelo bairro alto, a atmosfera vibrante dos bares me chamou. O som do fado ecoava nas ruas estreitas, misturando-se ao riso das pessoas que se divertiam. Um grupo de homens conversava animadamente em frente a um bar, e suas vozes cheias de vida contrastavam com o meu silêncio interior. Eu hesitei por um momento, mas a necessidade de conexão e atenção falou mais alto. Aproximando-me, pedi ajuda para encontrar o caminho para um lugar que já conhecia bem. A conversa fluiu naturalmente, como se eu estivesse redescobrindo uma parte esquecida de mim mesma. Um dos homens fez um convite inesperado: por que não nos juntamos para uma bebida? O coração acelerou com a possibilidade de algo novo. No entanto, ao mesmo tempo, uma onda de dúvida me atingiu. Aceitar o convite significaria cruzar uma linha que eu nunca imaginei atravessar. Mas a ideia de escapar da rotina sufocante começou a tomar forma na minha mente. Enquanto caminhávamos até o bar, o peso do dilema moral se instalou em mim. O desejo por atenção era forte, e eu ansiava por algo mais do que apenas as obrigações do lar. Mas e as consequências? E se meu cônjuge descobrisse? As perguntas dançavam em minha mente como sombras à luz da lua. No bar, as risadas e os brindes criaram uma atmosfera leve e convidativa. Os homens eram diferentes entre si, e cada um trazia uma energia única à conversa. Um deles falava sobre viagens e aventuras, o outro compartilhava histórias engraçadas sobre sua infância em Lisboa. Cada palavra despertava sentimentos adormecidos dentro de mim. A noite avançou e eu me vi rindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. No entanto, no fundo da minha mente, a voz da razão sussurrava advertências sobre o caminho que estava escolhendo seguir. Quando olhei para os rostos deles iluminados pela luz suave do bar, percebi que estava à beira de algo desconhecido. O desejo de escapar começava a ganhar força dentro de mim, e era difícil ignorá-lo. Enquanto me despedia dos novos conhecidos naquela noite mágica sob as estrelas lisboetas, sabia que havia cruzado um limite invisível. A possibilidade de algo mais profundo pairava no ar como um mistério à espera de ser desvendado. E assim deixei o bar com um sorriso nos lábios e um coração acelerado, mas também com a consciência pesada do que poderia estar por vir. O coração ainda pulsava com a intensidade da noite anterior. Ao acordar, um misto de excitação e apreensão tomava conta de mim. O que havia começado como uma busca por atenção e conexão agora se tornava um labirinto emocional. Decidi que precisava entender melhor aqueles homens, cada um com suas peculiaridades e interesses que despertavam em mim sentimentos há muito adormecidos. O primeiro encontro foi marcado para o dia seguinte, em um café na Praça do Comércio. O sol brilhava intensamente, refletindo nas águas do Tejo e trazendo uma energia vibrante ao ambiente. Quando cheguei, já os vi ali, conversando animadamente. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. Oi? Você chegou cedo, disse um deles ao me ver. O sorriso dele era acolhedor, e isso me fez sentir um pouco mais à vontade. Os outros também se aproximaram, e logo estávamos trocando histórias sobre nossos dias, compartilhando risadas e olhares cúmplices. Logo percebi que cada um tinha sua própria maneira de ver a vida. Um falava sobre arte, outro sobre viagens, enquanto o terceiro compartilhava suas experiências gastronômicas. Aqueles momentos eram como pequenas janelas abertas para mundos diferentes dos quais eu não fazia parte há muito tempo. Mas havia algo mais ali, uma tensão subjacente que eu não conseguia ignorar. Enquanto conversávamos sobre nossas paixões, o homem que me intrigava mais mencionou um detalhe do meu passado que me pegou de surpresa.
Lembro de você falando sobre aquela exposição no museu, disse ele, seu olhar curioso fixo em mim. Como ele sabia disso? A lembrança daquela conversa parecia distante, mas a forma como ele trouxe à tona algo tão íntimo fez meu coração acelerar novamente. Queria saber mais sobre ele, mas a insegurança começava a se infiltrar em minha mente. A conversa fluiu naturalmente até que chegamos ao momento crucial da tarde, o convite para um passeio pelas ruas de Alfama. Caminhar por aquelas ruelas estreitas era como entrar em outra dimensão, as vozes do fado ecoavam ao fundo e as cores vibrantes das casas criavam uma atmosfera mágica. Vamos parar aqui, sugeriu um deles ao avistar um bar aconchegante. Aceitei sem hesitar, a ideia de continuar aquela conversa era irresistível. Entramos no local e logo estávamos cercados pelo aroma do vinho tinto e das tapas tradicionais. Enquanto os copos se enchiam e as risadas se tornavam mais frequentes, algo mudou entre nós. Olhares mais longos foram trocados, o espaço entre nós parecia diminuir a cada momento. E então aconteceu, nós nos beijamos. Foi inesperado, mas não pude negar que desejava aquilo. O beijo foi suave e cheio de promessas não ditas, mas também trouxe consigo o peso da culpa e da dúvida, eu estava prestes a cruzar uma linha sem volta. As vozes dentro de mim começaram a gritar. O que isso significava? Estaria disposta a enfrentar as consequências? Aquele instante poderia ser apenas o começo ou o fim de algo maior, minha mente girava com essas perguntas enquanto deixávamos o bar juntos, cada passo ressoando como um eco das minhas decisões futuras. O ar estava pesado com a tensão que se formara entre nós. Nossos lábios se encontraram, e cada toque parecia amplificar a confusão que eu já carregava. O beijo não era apenas um gesto de carinho, mas uma porta aberta para um mundo que eu nunca imaginei explorar. A dúvida e o desejo dançavam em torno de mim, enquanto as ruas de Lisboa se tornavam um cenário perfeito para essa nova realidade. Caminhamos pelas calçadas irregulares do Alfama, onde o fado ecoava das portas entreabertas. As vozes dos artistas se misturavam com os sussurros da minha mente. O que isso significava? Era uma busca por algo mais profundo ou apenas uma distração passageira? As perguntas pairavam no ar, mas eu não conseguia encontrar as respostas. Um dos homens começou a falar sobre sua vida, revelando um segredo que mudaria tudo. Ele compartilhava suas frustrações e sonhos não realizados, e em cada palavra eu via reflexos do meu próprio descontentamento. Era como se ele estivesse abrindo uma janela para sua alma, e eu me sentia compelida a fazer o mesmo. Mas o medo de me expor completamente me paralisava. Às vezes, sinto que estou preso em uma rotina sem fim, disse ele, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me fez hesitar. Você já sentiu isso? A verdade era que sim, eu sentia isso todos os dias. Meu casamento era um ciclo repetitivo de obrigações e monotonia. E agora, aqui estava eu, buscando consolo em alguém que também carregava suas próprias correntes invisíveis. O peso da realidade começou a pesar mais à medida que a noite avançava. Enquanto caminhávamos pela Praça do Comércio, iluminada pelas luzes da cidade refletidas no Tejo, percebi como meu ambiente familiar se tornava um reflexo do que desejava escapar. As risadas dos casais ao redor pareciam zombar da minha situação. Eu queria ser parte daquela alegria despreocupada, mas aqui estava eu, presa em um triângulo emocional complicado. E se tudo isso acabar mal? Perguntei de repente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Ele hesitou antes de responder. Às vezes precisamos arriscar para encontrar o que realmente queremos. Havia uma verdade crua em suas palavras que ressoou profundamente dentro de mim. O caminho até o bar onde nos encontramos parecia mais longo agora. Cada passo era pesado com as consequências potenciais dessa relação secreta. O medo começou a se misturar com a excitação, o desejo por conexão emocional lutava contra o receio de perder tudo o que conhecia. Ao chegarmos ao bar novamente, as luzes baixas criaram um ambiente intimista onde os segredos podiam florescer sem serem julgados. Mas à medida que conversávamos e ríamos juntos,
Algo dentro de mim começou a gritar por atenção, não apenas dele, mas também do homem com quem havia compartilhado tantos anos da minha vida. Naquela noite em particular, as coisas tomaram um rumo inesperado quando decidimos nos afastar do bar e buscar um lugar mais isolado para continuar nossa conversa íntima. A tensão aumentou enquanto explorávamos novos níveis de conexão emocional. E assim passamos a noite juntos sob as estrelas de Lisboa, imersos na descoberta do outro e na fuga da realidade que tanto desejávamos evitar. Contudo, no fundo da minha mente havia uma voz sussurrante: o que aconteceria quando voltássemos ao mundo real? Acordei com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas, trazendo à tona a realidade que tanto tentará evitar. O silêncio no apartamento era ensurdecedor, uma lembrança do que deixará para trás na noite anterior. Passamos a noite juntos, mas agora, o peso das decisões pairava sobre mim como uma nuvem escura. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. O cheiro do café fresco invadiu meus sentidos, e fui atraída para a cozinha. A imagem dele preparando o café era reconfortante, mas também inquietante. Ele estava ali, tão próximo, e ao mesmo tempo tão distante de tudo que conhecia. Bom dia, disse ele com um sorriso suave, mas havia uma tensão no ar. Dormiu bem? Sim, respondi, tentando soar despreocupada. Mas as palavras saíram sem convicção. A lembrança do que tínhamos compartilhado na noite anterior misturava-se com o medo do que isso significava. Enquanto tomávamos café, um pensamento persistente me atormentava: e se meu cônjuge decidisse voltar mais cedo? A possibilidade de ser descoberta me deixava inquieta. Esse relacionamento secreto tinha suas recompensas emocionais, mas também um preço alto. De repente, o som da chave na porta me fez congelar. Meu coração disparou enquanto olhava para ele em busca de uma resposta. O olhar dele refletia a mesma preocupação que sentia. O cônjuge estava em casa mais cedo do que o esperado. Você precisa ir, sussurrei apressadamente. Ele assentiu com a cabeça e se levantou rapidamente da mesa. Vestindo-se às pressas, cada movimento parecia carregado de tensão e urgência. Olhei pela janela enquanto ele se dirigia à porta de saída, torcendo para que tudo desse certo e que ninguém percebesse nada. Quando finalmente ele saiu, fechei a porta atrás dele e respirei fundo. A adrenalina ainda pulsava em minhas veias quando me dirigia ao banheiro para me refrescar antes de enfrentar meu cônjuge. A rotina diária começou a se desenrolar diante de mim como uma peça já ensaiada: preparar o café da manhã, arrumar a mesa e esperar pelo retorno dele. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto eu lutava contra os pensamentos inquietantes sobre o que poderia acontecer se tudo fosse revelado. O dia passou lentamente até que finalmente ouvi os passos familiares na porta de entrada. Ele entrou com um sorriso no rosto e um buquê de flores nas mãos. Surpresa! Exclamou ele alegremente. Fui tomada por um misto de sentimentos, alegria pela surpresa e culpa por saber o que acontecerá na noite anterior. As flores eram bonitas, mas não podiam mascarar a confusão dentro de mim. Obrigada, murmurei enquanto aceitava o presente, tentando esconder minha agitação interna. A conversa fluiu naturalmente enquanto nos sentávamos à mesa para o café da manhã. No entanto, eu mal conseguia prestar atenção nas palavras dele, minha mente estava longe dali. A tensão entre nós era palpável quando ele começou a falar sobre planos futuros, viagens, jantares românticos, tudo soando como promessas vazias em meio à tempestade emocional que eu enfrentava internamente. E então veio a pergunta inesperada: você está bem? Parece distante. Um frio percorreu minha espinha ao ouvir suas palavras, não sabia como responder sem revelar meus segredos mais profundos. O dilema entre continuar essa nova jornada ou voltar à segurança do passado tornava-se cada vez mais insuportável. O dia seguia seu curso normal, mas dentro de mim havia uma batalha silenciosa prestes a explodir em consequências irreversíveis. O dia amanheceu com um céu nublado, refletindo o turbilhão de emoções que me consumia. Caminhei pelas ruas de Alfama, onde as pedras antigas pareciam sussurrar segredos.
O peso da dualidade entre o que desejava e o que deveria ser pesava sobre meus ombros como uma sombra constante. Enquanto observava as pessoas passarem, um amigo apareceu do nada. Ele sorriu, mas sua expressão logo se transformou em preocupação ao notar meu semblante. "Está tudo bem?", perguntou, quase como se pudesse ler minha mente. Tentei sorrir, mas a verdade era que tudo estava longe de estar bem. "Só pensando na vida", respondi, tentando desviar a conversa. Ele não parecia convencido e insistiu em me convidar para um café na Praça do Comércio. A ideia de me distrair por alguns momentos parecia tentadora, então aceitei. Sentados à mesa, o aroma do café fresco envolvia-nos enquanto ele falava sobre suas próprias lutas e conquistas. Mas minha mente vagava para os homens que haviam entrado na minha vida. Como eu poderia continuar essa farsa? O peso da culpa começava a se acumular. De repente, meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem inesperada iluminou a tela: "Sinto sua falta." Era de um deles. O coração acelerou ao ler aquelas palavras simples, mas carregadas de significado. As memórias daquela noite juntos vieram à tona como uma onda avassaladora. "Você está distraída", comentou meu amigo, quebrando meu devaneio. "O que aconteceu?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Eu queria contar tudo, mas as palavras ficaram presas na garganta. A conversa prosseguiu, mas a mensagem ecoava em minha mente. O dilema aumentava: continuar esse jogo arriscado ou voltar para a segurança do meu casamento sem emoção? O olhar preocupado do meu amigo não ajudava, ele parecia perceber que algo estava errado. Decidi mudar de assunto e perguntei sobre sua vida amorosa. Ele falou sobre uma nova paixão, e enquanto ouvia suas histórias, percebi o quanto eu ansiava por isso também, por um amor verdadeiro e autêntico. Mas seria possível encontrar isso fora do meu casamento? Após o café, caminhei sozinha pelas ruas movimentadas da Praça do Comércio. As vozes ao redor pareciam distantes enquanto eu lutava com meus pensamentos confusos. O sol tentava romper as nuvens escuras acima de mim, mas a luz não conseguia penetrar a escuridão interna que me envolvia. Uma nova mensagem chegou: "Podemos nos encontrar hoje à noite?" O convite era tentador e perigoso ao mesmo tempo. Eu sabia que cada encontro me levava mais longe da vida segura que conhecia. As ruas vibrantes de Lisboa estavam cheias de vida ao meu redor, mas dentro de mim havia um vazio crescente que clamava por atenção e conexão emocional. Olhei para o horizonte e percebi que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. A luta interna entre seguir em frente ou retornar ao passado tornava-se insuportável. Com cada mensagem recebida, as memórias dos encontros secretos se tornavam mais intensas e irresistíveis. Agora estava diante de uma encruzilhada: continuar essa busca por algo mais profundo ou encarar as consequências da escolha feita até agora? A resposta não era clara e o tempo estava se esgotando rapidamente. A noite anterior ainda ecoava em minha mente, como uma melodia de fado que se recusa a desaparecer. O calor da conexão e a adrenalina do segredo tornavam-se um peso cada vez mais difícil de carregar. A luz do dia trouxe consigo a realidade das escolhas que eu havia feito. A dúvida me consumia, e a necessidade de decidir se continuaria nesse caminho obscuro crescia a cada instante. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, as vozes do passado sussurravam em meu ouvido. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro do mar, mas nada disso parecia me confortar. O olhar atento de um dos homens ainda queimava em minha memória, e eu hesitava entre as promessas feitas e as expectativas que não podiam ser ignoradas. Meu cônjuge, por outro lado, parecia ter notado minha mudança. Ele sempre foi observador, mas agora havia algo diferente em seu comportamento. Em um jantar casual, ele mencionou uma viagem que planejava fazer sozinho. "Acho que preciso de um tempo para mim", disse ele com um tom sério. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Era como se ele tivesse aberto uma porta que estava fechada há muito tempo.
Por que agora? Perguntei, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ele apenas deu de ombros, distraído com seu prato. Um silêncio pesado pairou entre nós, e eu percebi que ele também estava lutando com suas próprias incertezas. A revelação sobre o cônjuge me fez reconsiderar tudo o que havia vivido nos últimos meses. O calor dos encontros secretos começou a esfriar diante da possibilidade de uma nova fase em meu casamento. Mas será que eu realmente queria isso? A ideia de perder aqueles momentos intensos me deixava inquieta. Naquela noite, encontrei-me novamente com os 3 homens. O ambiente no bar era envolvente, risadas e conversas fluíam como vinho tinto nos copos à nossa frente. Cada um deles trazia algo diferente para a mesa, um era divertido e leve, outro profundo e reflexivo, enquanto o terceiro tinha uma intensidade que me atraía como um imã. Você parece distante, comentou o homem mais divertido ao notar meu silêncio repentino. Está tudo bem? Sua preocupação era genuína, mas eu não sabia como responder sem expor minha confusão interna. Sim, só pensando na vida, murmurei enquanto olhava pela janela para as luzes da Praça do Comércio iluminando a noite lisboeta. O homem profundo inclinou-se para a frente e disse: às vezes é preciso arriscar para encontrar o que realmente desejamos. Suas palavras ressoaram em mim como um eco distante de algo que eu já sabia. Mas então algo inesperado aconteceu. O homem intenso revelou um detalhe sobre sua vida pessoal que mudou tudo novamente. Ele mencionou uma traição no passado e como isso havia moldado sua visão sobre relacionamentos. Meu coração disparou ao perceber que ele também carregava cicatrizes profundas. O dilema entre permanecer ou partir se intensificou naquele momento, as vozes do passado tornaram-se mais altas enquanto eu ponderava sobre qual caminho seguir. As conexões emocionais estavam se entrelaçando de forma complexa e imprevisível. E assim, diante da promessa de novos começos e velhas feridas abertas, percebi que a escolha final estava prestes a ser feita, mas qual seria essa escolha? A pressão das decisões pesava sobre mim enquanto caminhava pelas ruas de Alfama. As sombras das casas antigas pareciam sussurrar segredos, e eu me perguntava se algum dia conseguiria desvendar os meus. O cheiro do fado pairava no ar, evocando memórias de momentos passados que agora pareciam distantes. Aquela noite em que passamos juntos ainda ecoava na minha mente. As risadas, as conversas sussurradas e a sensação de liberdade me faziam sentir viva. Mas a realidade não podia ser ignorada. O cônjuge, com suas novas revelações, havia mudado o jogo. Eu precisava decidir se continuaria a viver essa vida dupla ou se enfrentaria a verdade. Enquanto refletia, encontrei um dos homens em um bar no bairro Alto, onde o clima era descontraído e as vozes se misturavam ao som da música ao vivo. Ele estava sentado sozinho, olhando para o copo como se buscasse respostas no fundo dele. Ao me ver, um sorriso surgiu em seu rosto, mas havia uma tensão palpável entre nós. Você parece distante, ele comentou, quebrando o silêncio. Só pensando sobre tudo isso, respondi, tentando esconder meu turbilhão interno. Ele inclinou-se mais perto e disse: às vezes é melhor deixar o passado para trás e seguir em frente. Suas palavras ressoaram profundamente. Mas seguir em frente significava abrir mão do que estava construindo com eles. Ouvindo suas palavras, uma nova dúvida surgiu: seria mesmo possível deixar tudo para trás? A conexão que eu sentia com cada um deles era única e especial. Cada encontro trazia à tona partes de mim que eu não sabia que existiam. Porém, isso também significava que eu estava me afastando do meu antigo eu. Naquela noite, algo mudou entre nós. Ele compartilhou histórias da sua vida que nunca tinha contado antes, revelando vulnerabilidades que me fizeram vê-lo sob uma nova luz. A conversa fluiu naturalmente até que ele mencionou um detalhe sobre meu passado que me deixou perplexa, algo que só alguém próximo saberia. Como você sabe disso? Perguntei, surpresa e intrigada. Ele apenas sorriu enigmaticamente e desviou o olhar para a janela do bar. Era como se ele conhecesse mais sobre mim do que eu mesma.
Essa revelação trouxe à tona novas inseguranças. Seria ele uma ameaça ou um aliado? Enquanto isso, as mensagens do cônjuge continuavam a chegar, perguntas sobre onde eu estava e com quem estava passando o tempo. A pressão aumentava à medida que a noite avançava, eu precisava tomar uma decisão antes que tudo desmoronasse. A confusão crescia em mim como uma tempestade prestes a estourar. Eu sabia que não poderia prolongar essa situação por muito mais tempo sem consequências graves. E enquanto olhava nos olhos dele, tão cheios de compreensão e desejo, percebi quão fácil era ser seduzida por essa nova vida cheia de promessas. Mas quando ele segurou minha mão suavemente sobre a mesa, uma onda de pânico tomou conta de mim. O peso da escolha se tornou insuportável, eu estava à beira de algo grande e desconhecido. Aquela noite poderia mudar tudo, ou acabar com tudo que conhecia até agora. E assim, diante da incerteza do futuro e dos sentimentos conflitantes dentro de mim, percebi que não havia como voltar atrás, as consequências estavam prestes a se revelar de maneiras inesperadas. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio ensurdecedor. As paredes do meu quarto pareciam se fechar, pressionando-me contra a realidade. O que havia acontecido na noite anterior ainda ecoava em minha mente, mas a alegria inicial logo foi substituída por uma onda de ansiedade. A conexão que eu buscava agora se transformava em um peso. Acordar sozinha, sem saber como proceder, me fez questionar cada escolha. Vesti-me com cuidado, tentando ocultar qualquer traço do que havia vivido. O café na cozinha tinha um gosto amargo, e o sol que entrava pela janela parecia mais frio do que nunca. Olhei para meu telefone, hesitando em enviar mensagens para os homens. Cada um deles representava uma parte de mim que eu não sabia como lidar. O desejo de atenção e conexão agora se misturava com o medo da descoberta. Decidi sair para espairecer. As ruas de Lisboa estavam vibrantes como sempre, mas eu me sentia distante, como se estivesse observando tudo de uma janela embaçada. Caminhei pelo Alfama, onde as vozes dos fadistas ecoavam nas ruelas estreitas. A música parecia contar histórias de amores perdidos e segredos guardados, refletindo o meu estado emocional. Um dos homens havia mencionado algo sobre um festival na Praça do Comércio que aconteceria naquele fim de semana. O pensamento me fez hesitar, talvez fosse a oportunidade perfeita para confrontar meus sentimentos e ver como cada um deles reagiria ao meu retorno. Enquanto caminhava, encontrei um amigo antigo que não via há anos. Ele estava animado e me puxou para uma conversa leve sobre a vida e as mudanças que todos enfrentamos com o passar do tempo. Mas sua presença só aumentou minha confusão interna. Como você tem passado? Ele perguntou com sinceridade. Ah, você sabe, a rotina, respondi evasivamente. Ele sorriu e disse, às vezes precisamos de uma mudança para nos redescobrir. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um chamado à ação. Um impulso cresceu, eu precisava decidir o que realmente queria antes que fosse tarde demais. No caminho de volta para casa, recebi uma mensagem inesperada de um dos homens. Era simples, estou pensando em você. Meu coração disparou. Isso poderia ser o sinal que eu esperava ou apenas mais complicação? A dúvida me consumia enquanto entrava em casa. O cônjuge estava lá, aparentemente alheio ao turbilhão dentro de mim. Ele começou a falar sobre planos para o final de semana, mas suas palavras eram meros sons distantes enquanto minha mente vagava por outros lugares, por aqueles momentos compartilhados em segredo. Conforme as horas passavam, percebi que precisava tomar uma decisão antes do festival. Não poderia continuar vivendo nessa dualidade sem consequências severas para todos nós envolvidos. A noite chegou e eu estava pronta para encarar meus sentimentos de frente no festival. Seria a hora de revelar o que realmente desejava ou me perder ainda mais nas sombras da incerteza? O destino aguardava por mim nas luzes brilhantes da Praça do Comércio, mas eu não sabia se estava preparada para os segredos que seriam revelados ali. O peso da escolha permanecia comigo enquanto me preparava para sair novamente, o futuro estava prestes a desdobrar-se diante de mim,
e cada passo poderia mudar tudo irrevogavelmente.